existe uma grande diferença entre ter um Instagram e ter uma conta que gera negócios no Instagram. Se você sente que você posta e o algoritmo não entrega o seu conteúdo, esse podcast é para você. Eu sou a Bianca Becker, eu sou mentora e consultora na área de marketing digital e o objetivo é nós trazermos conversas para vocês que fortaleçam decisões e acelerem trajetórias. Hoje o nosso tema é Instagram para negócios, Instagram nesse ano de 2026, quais são as estratégias que funcionam, que dão certo nessa plataforma. E a minha convidada é uma especialista no tema. Eu estou muito feliz de ter ela aqui no segundo episódio do Destrave Podcast. É a Flávia Soares. Oi, obrigada pelo convite, Bem-vinda, Eu também estou muito Flávia. feliz, né, de poder participar e contribuir aí com o teu podcast. Ai, que legal. Muito obrigada por você estar aqui. Vamos bater um papo, falar sobre Instagram, gerar muitos insights, né, pra galera. E, gente, eu vou aproveitar aqui e eu vou apresentar a Flávia para vocês. A Flávia, ela é palestrante em marketing digital e consultora com mais de 11 anos de experiência, ajudando pequenos negócios a crescer no Instagram. Ela é criadora do desafio 21 dias para decolar no Instagram e já ajudou centenas de empresários a transformar seus perfis em uma máquina de vendas. Sim, é isso aí, é isso mesmo. Olha só. Então, já vou entrar aqui na nossa primeira pergunta para abrir o nosso podcast. Por que tem gente que parece que posta e o Instagram ele não evolui, ele não decola, ele não consegue alcançar mais pessoas? Eu vejo muito nosso público que é empresário, né? São empresas que às vezes ele não entende com quem que ele está falando. Então, o primeiro passo antes de postar, é entender quem é a sua conexão, quem está do outro lado lá do celular, né? Para que eu consiga realmente trazer esse cliente e entender o problema dele e falar, olha, eu tenho uma solução para você. Agora, a hora que eu vejo o Instagram como uma panfletagem, que eu falo assim, quando você posta, eu vou postar 10, 20, 30, para mim é panfletagem. Panfletagem digital. Digital, exatamente. Por quê? Postou só por postar, porque tem que cumprir tabela, mas não tem essa conexão com a audiência, com a dor do público. Se você tem uma empresa, você está resolvendo um problema de alguém, e qual que é a dor para você conectar com ele? Eu brinco que eu falo assim, que eu paro quando tem assim, ó, emagreça. Se tem isso na fala de um vídeo, num post, eu paro, porque é uma dor, então a gente tem que conectar. Eu já falo, com o que eu emagreço, né? Então, a gente tem que entender. É a mesma coisa se eu falar pra você, Bianca, eu não quero cozinhar hoje. Que marca que vem na tua cabeça? Eu não quero cozinhar. iFood, né? Então, é isso. Mas você só sabe disso porque o iFood martelou a sua dor, né? Ele manda um pop-up ali, ó, tá perto da hora do almoço. Você ainda não pediu o seu almoço? Então, é o tempo inteiro a gente tentando conectar com a audiência. O post por post realmente, sinceramente, não vai trazer resultado. Sim. Não vai trazer venda. E eu compro só quando eu tenho relacionamento com a empresa. Eu não compro pela foto, só pela foto. Eu quero saber quem tá por trás dessa foto, né? E assim por diante, né? Então, postar por postar, gente, não vai te trazer resultado. E é muito interessante isso que você traz de focar de fato em quem é o seu público-alvo. Porque o que eu vejo é as pessoas se preocupando com o colega do trabalho que vai ver o que ela está fazendo, um parente que pode gerar ali algum burburinho, falar alguma coisa, ter algum julgamento. Mas acontece que o Instagram é ferramenta de trabalho. Exato. Né, Flávia? Exato. Ele não é só rede social para você ver fofoca, ver lá o Big Brother, sei lá o que você tá vendo, né? Ele é
para quem tem uma empresa, uma ferramenta de venda do teu trabalho. E aí, assim, uma dica que eu dou, já posso dar dica? Com certeza, manda ver. É assim, ó, se você pega teu celular e aí você, na hora de gravar, você pensa em alguém, nesse parente que a Bianca falou, nesse amigo que vai tirar sarro de você, ele não paga suas contas. Então, você vai lá e bloqueia ele, tá? Ele não vai saber que você bloqueou, você bloqueia ele e vai fazer o seu Instagram, suas postagens tranquilamente. Porque, realmente, se a gente ficar pensando no que os outros vão achar, a gente não vai postar nunca. E a gente não sai do lugar. Não sai do lugar e a gente vai sempre querer a perfeição, a gente vai ficar travada nisso e não dá certo. Então, bloqueia. Aí depois, quando você estiver bem famosa, que você já estiver lá, né, com seus milhões de seguidores, a pessoa fala, nossa, eu não tô te achando. Aí você fala pra ela assim, ó, então deixa eu te desbloquear aqui. Agora você pode comprar lá de mim. Entendeu? Sim. Então, porque assim, senão gera esse bloqueio, Gera. essa resistência da gente mesmo, Sim. né? Com, você é blogueiro. Sou mesmo. Fala assim, sou. Com muito orgulho. Nossa, não sabe o resultado que tá tendo. Aham. Você tem que ser irônico nessas coisas assim, porque realmente foi como que eu posso dizer? Foi criado isso em torno de blogueiragem, de não sei o quê, e aí mudou, o ano mudou. Gente, o Instagram não é mais o Instagram de 2022, 2023. Ele é realmente uma ferramenta de trabalho. Então, a gente tem que olhar com esse detalhe de deixar esses parentes de lado, esses amigos de lado, dar um bloco lá e é isso. Sim, e algo que eu ensino, Flávia, para as minhas mentoradas, é que eu tenho um lema que é: a vergonha não paga conta e a coragem abre portas. Sim. Você estar na internet, você se posicionar, produzir conteúdo, aparecer, fazer story, isso vai trazer autoridade, Total. credibilidade, Sim. as pessoas vão te ver com outros olhos e você vai conseguir gerar mais venda. Você vai conseguir ter mais lucro, porque é que você não vai fazer. Exatamente. A vergonha, esse medo, limita as pessoas. Eu falo, o Instagram, ele não é difícil. O difícil é aparecer. E aí, é isso. Quando você quebra isso, automaticamente o resultado vai vir. Vai vir. Tem que ter constância? Tem que ter constância. Isso é óbvio, né? A mesma coisa, eu sempre falo isso também. Ó, se eu for uma vez para academia, eu vou ter o mesmo resultado que eu for 5 vezes para academia? Não. Então, só que aí tem uma quantidade, né? Porém, a qualidade também é válida desse conteúdo que eu tô criando. Se eu criar um conteúdo panfletagem digital que a gente falou, não adianta. Então, eu tenho que saber quem é o público e daí sim transformar isso numa constância de conteúdo que vai converter em venda. E aí tem uma outra coisa que pega bastante também, Flávia, que é: ai, mas e se eu não tiver engajamento? As pessoas que eu conheço vão ver o que eu tô postando e eles não vão curtir. Mas a intenção não é que essas pessoas curtam. Exatamente. A gente está falando para entregar a mensagem para o nosso público. Exatamente. E se ela não curtiu, tudo bem, tá tudo certo. Quer parar de não... seguir? Para de seguir. Gente, uma coisa que eu aprendi no Instagram é não se prender. Não é seguidores que faz venda. É cliente que faz venda. Então, você tem que ter um relacionamento com esses seguidores para eles se transformarem em cliente e comprarem de você, né? Tipo assim, mas eu preciso ter 30 mil seguidores para que as pessoas me confiem em mim. Olha, eu estou muito feliz com os meus 5 mil que eu tenho. Prefiro 1000 vezes meus 5 mil qualificados do que eu comprar seguidores, por exemplo, que é uma falha enorme, comprar seguidor. Comprar lá, você vai ver, a pessoa tem 30 mil seguidores, mas tem 20 curtidas. O Instagram te derruba. Ele te derruba. Ele entende que aquele público não engaja com você. Agora, por exemplo, os meus seguidores, quando eu posto, automaticamente eles já vão curtir, porque eles estão ali pelo conteúdo que eu estou gerando para eles, para que eles possam crescer como empresa, por exemplo, no Instagram. Então, são públicos engajados que podem transformar em venda com toda certeza. Flávia, quanto que é a sua consultoria? Tá, por quê? Tá vendo valor agregado naquele conteúdo. Se de graça você já está entregando tudo isso, imagina se eu pagar para ter uma consultoria. Exatamente, é isso. É vender sem vender. Sim. Sabe? O Instagram, a regra do Instagram, eu falo assim, se você conseguir vender sem vender, que é você falar, entregar, mostrar dicas, tal, tudo, e a pessoa confiar em você,
automaticamente ela vai olhar o mercado, ver o que as outras pessoas estão fazendo aquela panfletagem lá, digital, que é só aquele post lá estático, lá que não entrega nada, e você está entregando algo real, a chance de conversão de venda é maior, com toda certeza. Sim, e tem muito a ver com lembrança de marca. Também. Estratégia de lembrança de marca, porque Sim. às vezes a gente está postando e não estamos vendo o resultado. Né? Ninguém está chamando o direct, não está acontecendo venda, mas, na verdade, tem um período no Instagram que ele é silencioso. Tem. Que as pessoas não vão estar interagindo tanto. Sim. Porque você está num momento de construir lembrança de marca. É. E aí pode ser que depois de alguns meses, quando a pessoa precisar do teu produto, do teu serviço, dos bolos, dos salgados que você faz, depois ela vai lembrar de você e ela vai te chamar. E tem uma coisa, né? Eu sempre tenho um bordão que todo mundo que me conhece, quem tá aí que já me conhece sabe, que é abrir a porta da loja. O que é abrir a porta da loja? É você postar os seus stories, é aparecer ali, porque nós temos 2 comportamentos quando a gente pega o celular para olhar o Instagram. Vê se você concorda comigo, Bia. A gente ou tá aqui, que é os stories, ou a gente tá no Reels, olhando ali os vídeos, né? 2 comportamentos. E se você não tá aqui e não tá aqui na hora que eu tô passando e eu tô lá prestes a, vou dar o exemplo aqui, a festa da minha filha que vai acontecer, tal, tudo, eu preciso comprar bolo, eu preciso contratar fotógrafo, tal, tudo. E eu tô ali, qual que é a chance de eu parar num post que você fez, focado pra mim, né, que tô precisando de bolo, agora se você não posta, né, eu tô passando ali, você tá terceirizando a sua venda pro concorrente. Basicamente é isso. Quando você não aparece no Instagram, você está terceirizando a venda para o seu concorrente. Tá entregando de bandeja. De bandeja, porque daí, igual você falou, eu vi, eu tô ali, eu vi. Legal, eu posso ir lá contatar aquela pessoa. Se eu não vejo, né? É o tal famoso lá ditado, quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Né? Que é a questão da marca. Eu vou estar sempre vendo você, que eu bato muito na questão da marca, de você ter um bordão, de você ter as cores, né? Nós estamos vendo aqui o destrave, então quando você vê essa cor, você vai lembrar do podcast da Bianca. Então a gente precisa também respeitar a marca para que as pessoas possam lembrar de você. Então, minhas clientes, elas sempre vêm, Flávia, hoje eu abri a porta da loja. Porque eu bato nessa tecla, eu dou bom dia falando, e aí, já abriu a porta da loja hoje? Que é os stories, né? Então, é isso, é você bater na marca para a pessoa lembrar. Se eu falar para você, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, a gente já sabe Sim. que é o Big Mac. Por quê? É o bordão da marca, ela martelou isso na tua cabeça. Então, isso fica gravado com a gente, né? E isso é importante para que a pessoa lembre de você também, além da constância aqui de aparecer, né? A gente vai falar um pouquinho, Flá, dos stories, mas já antecipando, as pessoas ficam muito na dúvida, eu quero postar. Hoje eu acordei, eu tô me sentindo bem, não tô na TPM, tô inspirada, eu quero postar alguma coisa. Mas assim, o que eu posto? Eu vou postar uma foto da minha xícara de café? Eu vou postar uma foto minha, do meu gato? Qual que é o direcionamento, Flá? Sim. Nós estamos na era 2026, a era da autenticidade. Tá mais fácil criar conteúdo. Pasmem, tá? Aproveitem 2026, porque daqui a pouco o Zuckerberg muda, né? E aí a gente tem que fazer de outro jeito. Agora é realmente a hora da autenticidade. É o quê? Você ser você mesmo. As pessoas querem pessoas reais. Por mais que a IA tá em alta ainda, as pessoas já estão cansando disso. Então, ela quer ver você com a sua dor lá. Ah, tô com cólica, gente, hoje acordei indisposta. Qual que é o problema? Toda mulher tem cólica, entende? Então, é trazer a realidade. Então, tudo é conteúdo. A gente que não grava, Sim. né? Você tá lá com o teu cliente fazendo uma chamada de vídeo. Para quem tem prestação de serviço ou trabalha home office, né? Tô aqui fazendo uma chamada. Por que eu não ponho o celular gravando? Para dar um bom dia no outro dia. Porque eu já não vou fazendo um banco de imagens, um banco de vídeos ali que eu posso utilizar nos meus stories, por exemplo. Outra coisa que as pessoas não fazem, que eu amo, é saber curiosidade do teu trabalho.
Quando que foi inventado o marketing? Ou, por exemplo, como que foi feito o bolo da confeiteira, né? Como que alguém juntou lá trigo, farinha, ovo, né? E trazer essa curiosidade, porque daí você mostra que não é só, eu não quero só vender para você, a gente está aqui trocando, a gente está fazendo um relacionamento. Me deu né? até um insight, Olá. por exemplo. Da onde surgiu esse Destrave Podcast? Exatamente. Por que né? que eu decidi, né, criar Exato. um podcast, compartilhar conteúdo? Exato. E o seu cliente sabe disso? Provavelmente não. Então. Não, porque eu nunca falei também, então... Tem que fazer um conteúdo voltado para isso. Às vezes fazer uma enquete para ver quem descobre. E aí você dá 10% de desconto, né, na sua consultoria. Então, algo nesse sentido para gerar interação. O story sem interação, ele é chato mesmo. Sim. Porém, voltamos para panfletagem digital. Um story só de panfletagem digital. Só foto do produto. É chato, a gente precisa ter um momento de foto do produto. Só que eu quero ver quem está por trás. Por que você acha que o CEO da CIMED, o dono lá, o velho da van, que o pessoal fala, né? Por que eles estão aparecendo? Se você olhar o Thiago Nigro, por exemplo, se você puxar lá para trás, as postagens dele lá de trás, era tudo editado assim, no nível extremo, luz, iluminação. Igual a gente está aqui, linda, maravilhosa, editadas aqui, né? Mas... se você puxar agora, ele tá na cama. E é Reels, não tô falando nem de Stories, tá? Que o Stories eu brinco que é terra livre, né? A porta da loja abriu, você posta o seu dia a dia, tá tranquilo, pode postar coisa pessoal, não tem problema. Mas ele tá fazendo Reels, assim. Ele tá puxando o celular e falando, gente, vocês viram que mudou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por quê? O Instagram, ele tá tiktorizando. Ele tá copiando o TikTok. Então, se a gente olhar o TikTok, ele... é desse jeito. A pessoa tá assim, ela fala, ai, gente, tá vendo aqui? Eu tô aqui arrumando minha casa e nananã. E a pessoa não tá nem aí. Aí você vai ver quantos seguidores a pessoa tem. 1 milhão de seguidores. A pessoa tá Sim. mostrando lá o dia dela. E o Instagram, ele quer isso. Ele quer que você mostre o seu dia a dia, que você seja real, né? E os CEOs, os grandes, nem precisariam. Você acha que ele não tem dinheiro para contratar um influencer, para contratar alguém? Não, mas eles enxergaram isso e estão transformando isso em conteúdo autêntico. Inclusive, o primeiro episódio do Destrave foi sobre TikTok, que foi o Japa, Legal. que esteve aqui com a gente. Se você quiser assistir, dá uma olhadinha aqui em cima, em algum lugar, deve ter um botão para você clicar para ir para o episódio do TikTok. E uma coisa que a gente falou, Flávia, foi exatamente isso. Eu trouxe que eu sinto, em alguns momentos, que o Instagram, ele tá tóxico, que tem que ser tudo lindo, perfeito, que eu preciso... Deus me livre se eu aparecer sem maquiagem ou do jeito que eu acordo. Diferente do TikTok. O TikTok é mais humanizado. É a pessoa, de fato, celular, pegou falando, conversando comigo. Não tem as super edições. Sim. E outra coisa é o nível de interação. As pessoas interagem. Lá. Elas comentam. Mas por que você acha que ela interage lá? Você tem ideia? Porque assim, ó, o que eu vejo? Quando eu desarmo, e eu tô mostrando o meu real, eu conecto. Eu tô mostrando que eu sou real e eu sou igual a você, que eu também tenho problema, que eu também tenho... tem dia que não tem como aparecer aqui, tá tudo bem. E o Instagram, ele quer isso, por isso que eu tô falando. Se você ainda tá pensando como um Instagram antigo, que é esse pensamento que você trouxe, é um Instagram antigo. Ele tá caindo por terra. Então, agora é a hora de você aproveitar. Ele está dando oportunidade para contas pequenas. Por quê? Contas pequenas não tem toda essa produção, né? Então, é isso. É aproveitar de ser você, do teu jeito, do jeito que você pega o celular e acorda. Aproveita ainda que tem filtro, né? Dá para usar um filtrinho ali nos stories, né? Mas é ser você. Conversar com a sua audiência como se você estivesse conversando com uma amiga. Porque se você ficar no perfeccionismo do passado que era... Eu não tô dizendo que você tem que gravar sem iluminação, tá? Sem uma boa, né? Tipo, um bom áudio, né? Não vai gravar no meio do barulho, né? Uma boa janela, né? Quem não tem iluminação de frente pra janela ali. Não é isso. Não é gravar sem qualidade, né? Sem perceber isso, que as pessoas também não gostam. A gente não fica em conteúdo que não tem uma boa qualidade. Sim. Né? Mas não tô falando de edição, sabe? De eu fazer um roteiro ali, ó. Oi, tudo bem, né? Aquela coisa engessada. Não. Coloca pra fora o que você sabe. Você já quem sabe mais do teu produto que você mesmo. Então é prático de falar, Sim. né? E é realmente isso que agora, se você acordar,
Ainda dá tempo de decolar nesse Instagram, hein? Vamos aproveitar essa fase aí, ó, e surfar, porque pode ser que daqui a pouco mude. Muda tão rápido, né, Muda Flávia? muito rápido. Flávia, vamos compartilhar um pouquinho do momento de transição de carreira. Você passou sim. recentemente por uma transição, eu também. Conta para nós como foi. Pode ser que tenham pessoas nos assistindo que ainda estão trabalhando CLT, que têm esse sonho de empreender, de trabalhar com a internet, de trabalhar com o Instagram. Vamos compartilhar como foi o processo para inspirar e trazer insights para quem está assistindo? Vamos sim. Não foi da noite pro dia, né? A gente pode falar em marca aqui, né? Eu trabalhava no Sebrae, né? Amo a instituição. É uma instituição que nós carregamos os mesmos valores. Então, eu sou apaixonada em ajudar a empresa. E o Sebrae, ele é apaixonado em ajudar a empresa. Porém, chega um momento da carreira que a gente começa a ter outras ideias, porque a gente vê, né? É difícil empreender, gente. Foi 11 anos escutando as dores desse público. Então, a mesma coisa para a Flávia, você escutou tudo e mesmo assim você quis empreender, né? Eu falo, sim, mas eu me planejei, que é o que o Sebrae traz para as pessoas, é o planejamento. E aí, teve uma coisa maior que me tocou, que foi um chamado de Deus, né? Eu me converti recentemente, né? Sou cristã. E Deus falava para mim que eu conseguiria, se eu não tivesse ali dentro do CLT, ajudar muito mais pessoas. Que a minha criatividade, ela ia explodir quando eu saísse. E eu ia escutando isso e eu falava, meu Deus do céu, vamos planejar, né? E eu querendo puxar pro planejamento, sendo o Sebrae, né? Uhum. Mas o coração já queria isso. Sabe? E eu escutava das pessoas. Flávia, nossa, tu tá perdendo de ganhar dinheiro. Nossa, eu queria te contratar. Ah, eu não posso porque eu trabalho aqui, não tenho um contrato, né? Então, não posso fazer as coisas por fora, né? Não pode, né? É antiético, né? A gente vendeu a mesma coisa que a gente oferta aqui dentro gratuitamente. E assim, N coisas por diante aí, né? Então, e aí veio esse estalo, assim, de uma vez uma pessoa, o Matheus Magno, ele falou para mim assim... Se estiver assistindo, Matheus, muito obrigada por essa fala. Aqui é uma gaiola de ouro. Porque é uma gaiola de ouro. Quando a gente tem uma estabilidade, um salário, vários benefícios, uma empresa que tem uma cultura maravilhosa, um local, um ambiente gostoso de trabalhar, ar-condicionado, né, gente? A gente fica realmente acomodado, né? E o comodismo é o que leva a gente a ficar paralisado. Sim. A gente aprende e a gente fica engavetando esse conhecimento. Sendo que a gente poderia colocar para o mundo isso. Não que eu não usasse esse conhecimento lá, mas era limitado, né? E aí ele falou para mim, Flávia, aqui é uma gaiola de ouro, mas lá fora tem diamante para você. E aquilo me pegou, que até hoje eu lembro dele, da cara dele, do jeito que ele falou para mim. E eu fiquei 1 ano com essa frase, a gente demorou 1 ano ainda, planejando para poder realmente fazer a transição para a empresa, que eu faço basicamente o que eu fazia no Sebrae, que é consultoria, palestras, né? E aí criei os meus produtos focado no Instagram, no marketing, tudo. Não deixei de fazer o que eu faço. Né? Porém, tem todas as outras coisas que ser empresário, quem já sabe, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã, que a gente precisa se planejar financeiramente, porque senão a gente gasta todo o dinheiro e não vai ter o salário ali. Então, tem um monte de coisa que tem que ser feita. Separar a conta pessoa física, pessoa jurídica, mas esse é um outro podcast que a Bianca vai trazer uma pessoa de financeira para falar com vocês, né? Mas é isso, né? Mas foi uma caminhada, foi uma trajetória, assim, linda no Sebrae. Sim, que eu tenho muito orgulho mesmo. Tanto que eu esperei fazer 10 anos, ganhar a plaquinha da empresa, para daí tomar coragem de realmente pedir. Eu coloquei isso como meta. Eu preciso da minha plaquinha de 10 anos. Para falar, eu tenho 10 anos, ainda fiquei mais 1 ano. E aí realmente decidi alçar voos. E como que está sendo a experiência? Eu tô muito feliz. Tô muito feliz, assim, é desafiador, como eu já vi os empresários vivendo isso. O importante é que a gente tem que ter essa rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio e não tô falando só de pessoas que a gente conhece ao longo da nossa vida, mas dos próprios empresários. Né? Aquela pessoa que você ajudou, ver você empreendendo também, é um apoio, assim, que eu assim, surreal. As pessoas me indicando meu contato, porque fez consultoria comigo. Então, assim, flui.
flui. Quando você faz o que você ama, isso é clichê. É clichê, mas... clichê, mas não tem como não falar. Sempre que um empresário vem, eu quero montar um negócio, eu falo, mas você ama o que você faz? O que você vai fazer? Ou você está indo só pela modinha? Ou só pelo que estão falando que tem de faturamento? Que nada é fácil. Fala, você vai ganhar, tal. Eu sei, mas tem uma trajetória para que você ganhe tanto. Né? E aí que entra essa organização, esse planejamento, para que você também não se frustre logo de início. Né? Você montar um negócio é ter essa ciência que você vai passar por altos e baixos, é ter resiliência para ser empresário. E né? o começo, ele é sempre difícil. Sim. Todo começo é difícil. Não tem como. Normal. Faz parte. É... Por isso que tem que ter os mentores. Né, Bianca? Exatamente. Tem que ter o consultor, porque você é eu presa. E eu tenho mentor também, gente, né? Porque eu sou mentora, que eu não tenho um mentor por trás de mim. Tem um mentor me ajudando. Com certeza. Né? Porque a gente precisa de alguém para dar um direcionamento naquela hora que o parente que tá ali com você não vai te dar, que o amigo não vai estar ali por você. E né? alguém que já passou por isso. Exato. Que tem autoridade para falar Exatamente. sobre aquilo, porque viveu o processo na pele, Sim. na prática, Sim. porque sabe do que está falando. Exatamente. É muito diferente. É diferente do que só um pitaco no teu Isso. negócio, né? Pitaco tem um monte deles. Você pode até falar com o chat GPT, que é melhor do que o pitaco do teu parente, né? Mas, não, é verdade. Sim. Né? Mas, não é uma decisão fácil, tá? Então, assim, não é da noite pro dia, faça seu planejamento com calma. Se precisar, eu precisei de 1 ano, né? Mas se precisar de menos aí, mas faça seu planejamento com calma, porque, assim, não é para todos. No começo eu também falava assim, existe o empreendedor, existe o sonhador, existe a pessoa que nasceu para ser CLT, e tá tudo bem. Sim. Cada um tem o seu destino aí, né? Cada um gosta. Tem gente que gosta de ficar atrás dos bastidores, não falar com ninguém e gravar ali só e pronto e não ter contato com pessoas. Se eu ficar sem contato com a pessoa, eu fico doida. Eu gosto de contato com as pessoas e tá tudo bem também. Então, é você se encontrar no que você gosta, que aí fica um pouco mais fluido, mais fácil, né? Não tão fácil, mas fica mais fácil, né? E você, como que foi essa transição? Que eu tô curiosa. Gente, para quem não sabe, eu e a Flávia, nós fomos colegas de trabalho no Sebrae. Acho que a gente ficou quase ao mesmo tempo, né, praticamente. Então, 1 década da nossa vida, praticamente, no Sebrae. E, assim como você, eu também tenho muito amor pelo Sebrae, uma gratidão. Muito grande. E, no começo... Na verdade, até pouco tempo atrás, eu achava que eu ia me aposentar no Sebrae. Eu também pensava isso. Ai, que loucura, gente. É loucura isso. É uma loucura pensar isso. É muito louco porque... Como pode mudar? Muda, a gente muda. Mudar muda, tanto. O mundo muda, o Instagram muda, tudo muda. Então, a gente tem que estar ligado com isso. E as algemas douradas... É muito real, porque o Sebrae é uma empresa maravilhosa, salário maravilhoso. A gente não tinha do que reclamar. Não. Mas chega um momento em que a gente vai aumentando o nosso repertório, a gente vai tendo bagagem, conhecimento, a gente vai conhecendo outras realidades além daquela ali. Sim. E aí a gente começa, Será? A gente começa isso e começa a entender. Eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. E se eu fizesse isso? E a minha virada de chave, Flávia, foi em 2023, quando eu participei de um evento de marketing digital, do mercado de marketing digital. Legal. Foi o novo mercado... Como é que é? Da Hotmart? Não. O novo mercado ao vivo do Ícaro de Carvalho. Ai, o Ícaro, adoro. E naquele evento... eu entendi o que era o mundo digital. Sim. Mesmo trabalhando com isso, você vê como que é doido. Exato. Mesmo já trabalhando com o mundo digital, né? Sim. Estando lá no digital, que era a tua área, lá dentro do Sebrae, você viu um outro mundo, que eu também enxerguei isso. Sim. Quando eu comecei a buscar mentoria, outros cursos, eu comecei a falar, cara, esse mundo é gigante. Isso. E sabe uma coisa que me chocou no evento? Foi quando o Ícaro, no evento, ele lançou uma mentoria de R$25 mil e tinha
umas 200 pessoas comprando a mentoria dele, de R$ 25.000. Eu falei, como é que é? Sim, é isso aí. É sério? E aí eu comecei a estudar e eu comecei a aprender sobre esse mercado. E eu comecei a ver o conhecimento que eu tinha. E eu falei, peraí. Vamos transformar isso aí. Exato. E se eu fizer um curso? E se eu também der consultoria? Porque como nós éramos do Sebrae, muitas pessoas nos procuram, né? Você trabalha no Sebrae, eu queria abrir um negócio, ou queria começar a empreender, queria melhorar o meu Instagram. Você pode me ajudar? Como que eu faço? A gente vê que tem demanda. Tem demanda. Nós temos o conhecimento. É só unir útil ao agradável, né? E eu também, às vezes, as pessoas estavam na minha frente, eu fazendo a consultoria, que aí eu já executava a consultoria, então eu já sabia dessa demanda, né? Elas estavam na minha frente e ela falava, Flávia, eu quero te contratar para você ir lá na minha empresa. Eu falava, não dá, não posso. Conflito de interesse. É conflito de interesse. Então, isso foi abrindo os meus olhos, entende? Então, assim, quando começou realmente eu ficar sem agenda, por todo o conhecimento, né? Que foi toda uma bagagem, palestra, tudo, né? E aí eu comecei a ver que eu tava sem agenda, eu falei, tem alguma coisa errada aí, sabe? É só eu que falo desse assunto. Será que o mercado, se eu for pro mercado, como que vai ser? Então aí começou a vir e aí foi indo, aí fui estruturando, né? Mas assim, teve uma gota d'água, hein? Em 2023 foi quando nasceu uma sementinha ali. Plantou ali a semente. Isso. E eu confesso que eu fui trabalhando muito esse passo, comecei a conversar com pessoas, também tive uma mentora, também tive muito apoio, conversar com pessoas que fizeram essa transição, que saíram, né, da CLT e começaram a empreender, para entender como foi o processo, fazer um benchmarking. Uma gota d'água, na verdade, foi em 2025, quando eu não consegui me ver mais fazendo o que eu fazia. Eu amava, mas eu queria mais. E aí, sim, eu escrevi. Flávia, eu tenho um caderno onde, né, eu estudo, faço anotações, eu escrevi. Eu escrevi minha meta, sair do Sebrae até dezembro de 2025. Quando eu escrevi isso, lá no começo do ano, eu pensei assim, tá muito perto, isso aqui não vai acontecer. E eu escrevi e eu fiz assim como você, um plano, um planejamento para chegar. E deu certo. Sim, a gente tem que colocar data, né? Eu coloquei data. Eu coloquei depois da feira do empreendedor, eu vou sentar com o meu gerente. Então, assim, tinha uma data, era depois da feira. Então, tipo, quando chegou, eu tinha que fazer. Eu coloquei isso como meta, né? Dá medo. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Né? Porque senão vai continuar, vai ficar ali no comodismo e sem colocar, às vezes eu sinto que essa explosão que dá na gente, eu que agora sou religiosa, é Deus conversando com você. Com certeza. Eu quero te colocar em outros lugares. Tem toda uma trajetória e que a gente tem que escutar o nosso coração. Eu falo assim, é clichê também, mas a gente tem que escutar a nossa intuição, né? Se você tem 1000 ideias, o porquê que você está tendo 1000 ideias? Né? E o que você está fazendo com isso? Não adianta ter as 1000 ideias e depois falar, nossa, eu tinha essa ideia aí, né? Só que eu não coloquei em prática, né? É a ação da ideia. Muitas pessoas me chamaram de louca. Ai, eu também. Você tá louca? Você também? Ai, não acredito. Como assim? Mas você tem tudo no Sebrae. Por que você vai fazer isso? Que doido, né? Mas é algo... É inexplicável, né? É maior do que a gente. Para você que está assistindo, se você está nesse momento, se você está em dúvida, se você tem um desejo latente no seu coração, se existe algo que faz seus olhos brilharem, dá o passo. Dá um passo de fé. Exato. Uma coisa que eu fiz também, que eu acho que fica de aprendizado para quem está assistindo, por um período, o ano de 2025... eu fiz as duas coisas em paralelo. Então, eu trabalhava no Sebrae. Quando eu chegava em casa, eu produzia muito conteúdo. Eu postava muito conteúdo. Legal. E hoje eu tenho a mentoria Destrave. Enquanto eu estava na CLT... Você estava já construindo. E eu lancei a minha mentoria.
Mentoria Destrave, focado para destravar pessoas no digital para gravar vídeos. Sim. E eu lancei a mentoria. E eu vendi vagas na mentoria. Coisa que eu achei que não eu ia vou lançar acontecer. aqui, mas eu acho que não vai ter ninguém. Sim. Porque é um produto de alto ticket. Sim. E aí, quando eu vendi, na verdade, esse foi minha gota d'água, Sim. assim. Quando eu vi que deu certo... Pronto. Você pilotou. É o piloto. Isso, eu testei testou antes de dar o passo. Sim, exatamente. E a reserva financeira também é muito importante. Sim, que é o capital de giro, né? Se programar para Com isso, não certeza. sair na louca. Não sair cheio de dívida. Às né? vezes você tem um dia que acontece alguma coisa que você quer pedir para sair. Não, calma. Espera um pouquinho mais. Tem que ter Segura. calma. E trace micrometas, né? Tipo, o que eu preciso para me sentir mais seguro para sair? Eu preciso quitar uma dívida? Então, qual a dívida que você vai quitar primeiro, para daí você se sentir seguro para sair? Ou fazer os cálculos. Se eu sair, eu vou receber quanto e o quanto que vai me sobrar para que eu possa empreender. Né? São as micrometas que você vai colocando e vai traçando ali, porque se você não fizer isso, você não vai sair. Se você tem esse anseio, assim, essa explosão que a gente está falando aqui, essa vontade, né, de empreender, faça o planejamento, coloque as suas metas, não faça nada na loucura, porque realmente o brasileiro, ele tem muito disso, né? Eu vi muito isso nos 11 anos. Eu saí, eu não sei o quê, eu me aposentei, agora eu quero empreender, eu de tudo que é coisa, né? Saí, vou empreender porque eu vou empreender por necessidade, né? E aí, no começo é tudo lindo, daqui a pouco começa a vir boleto para pagar, imposto para pagar, e aí? Né? Aí, eu vou voltar para o CLT. Então, é por isso do planejamento, de uma decisão correta a ser tomada, né? Consciente, exatamente, planejada. Ai, que legal. Ó, se tiver alguém do Sebrae assistindo, beijo gente. para vocês. Ó, Sebrae. Flá, continuando o nosso tema, então, Instagram, vamos falar de estratégias que funcionam? Vamos. Traz uma estratégia que, se eu sair daqui do podcast hoje e eu aplicar, vai funcionar, eu vou ter resultado. Constância. Primeiro, bloquear as pessoas, né? Porque se você tem esse bloqueio, você tem que bloquear essas pessoas, né? Então, senão você não vai conseguir fazer. E propor todos os dias fazer algo dentro do Instagram. Independente do que seja. É um post, é um Reels, é um Stories. Porque você está destravando. Para você destravar, você precisa começar de algum ponto. Não vai começar perfeito, olha, 3 por semana, 5, eu vou fazer tudo acontecer. Pode ser que você se empolgue no começo, só que isso é ruim, sabia? Isso é ruim. Se você se empolga, porque você escutou nosso podcast aqui, e aí você se empolga nessa semana que vai vir agora, e depois, na outra semana, você para, o Instagram faz isso com o teu engajamento. Então, a constância, quando a gente fala de constância, não é constância. Eu vou começar todos os dias. Eu vou começar dentro da sua realidade, que é o que eu falo. Qual que é a sua realidade hoje? Você consegue hoje, para começar, fazer 2 stories, 1 stories, e na semana 2 vídeos na semana. Se você consegue isso, mantenha essa constância. E depois que você for destravando, você vai aumentando isso. Porque também aquele boom e depois o para, isso é ruim. A constância é constância. Se é 2, é 2 essa semana, 2 na outra, 2 na outra, é constância. Ele começa a entender. Esse perfil tá postando a cada 2 semanas e eu vou entregar ele a cada 2 semanas. Tá tudo bem. Aí, conforme você vai destravando, você vai fazendo mais, você vai pegando gosto pela coisa. E aí, quando começa a vir vendas, aí é onde brilha os olhos, né? Daí você vai querer fazer muito mais aí para trazer essas vendas para você, né? Então, você vai ver realmente o resultado dessa constância. Mas o começo, né, se fosse para trazer uma estratégia, é eu primeiro entender essa ferramenta. É muito comum as pessoas terem medo de aparecer, terem vergonha de gravar vídeo. Eu passei por isso. Quando eu comecei lá em 2016 a produzir conteúdo, gente, eu ficava nervosa, eu suava, me dava 3 tipos de medo só de pensar em aparecer. Mas eu aprendi técnicas que me destravaram. E se você quiser aprender também, quiser desenvolver a sua comunicação, a sua fala, a sua confiança em frente à câmera, na hora de gravar vídeo, eu desenvolvi o curso Destrave no Digital. É um curso rápido, online, e que você vai aprender para quem falar, como gravar, quais equipamentos você precisa, tudo isso no curso Destrave no Digital.
Então, eu preciso entender o que eu consigo fazer. Não adianta eu falar para você, olha, é tanto que funciona. Se você não vai executar. E aí você vai olhar para o Instagram e vai falar, o Instagram não é para mim. Vai achar que não funciona. Exato, vai achar que não funciona. Então, sempre eu abordo os meus clientes, as empresas, dentro da realidade que ele vive. Geralmente, a gente é sozinho sendo empresário. E aí, eu tenho N funções. Eu sou marketing, eu sou que entrega, eu sou, né? Vendedora. Então, vendedora, eu sou tudo, né? Mas o que no seu dia que você conseguiria compartilhar? Quantos stories no dia? Aí você coloca lá um número. E aí você tem que ser comprometido com isso, para depois, futuramente, você aumentando, né? Mas se você não tiver essa constância de ter pelo menos ali uma metinha na semana, você não vai fazer. Você não vai fazer. E aí cai ali no limbo, e aí você não faz, aí você vai colocar a culpa no algoritmo. E o legal é que quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. Isso, exatamente. E quanto mais você faz, melhor você vai ficando. Sim. No começo, você pode levar 3 horas para editar um vídeo de 30 segundos. Sim. Depois de 2 semanas Você já tá fazendo isso, vai fluir. No começo que é difícil. Porque você não conhece a ferramenta. Eu falo que o básico bem feito também funciona. Com certeza. Então, se você começa do seu básico, que é o que você consegue, e dentro do que você tem, funciona, desde que você tenha constância e tenha comprometimento com isso. Né? Depois você vai começar a se soltar. Né? Se vocês forem lá no meu Instagram, consultora Flávia Soares, já fazendo merchan aqui, você não vai encontrar meu último vídeo, que eu arquivei, né? Meu primeiro vídeo. Eu arquivei, porque primeiro você faz, depois você melhora. Sabe? Se você ficar toda hora no perfeccionismo, né? Aquele ditado, não feito vai fazer. É melhor que o perfeito. Então, posta e, ó, esquece. Né? Tipo, faz no próximo. Ai, mas eu falei tal coisa assim. No próximo. Posta desse jeito, que é a autenticidade, é sendo você. Todo mundo erra também, ninguém é perfeitinho. Né? Eu tô ali no story, dei uma gaguejada. E daí? Posta, publica. Né? Depois você melhora no próximo e assim vai indo. Porque senão, realmente, a gente não vai fazer se a gente for ficar buscando a perfeição. Né? A gente vai procrastinar. Sim. Que é a palavra do Instagram para o empresário é procrastinação. Ah, deixa para depois, eu tenho que entregar esse produto. Sendo que você poderia estar entregando o produto e fazendo um stories. Entende? É colocar isso na rotina. Não é mais, igual eu falei no começo, não é rede social. Faz parte da sua empresa o Instagram. É como se fosse mais um setor na tua empresa. Exato. Assim como o financeiro é importante, o gravar vídeos, estar presente na internet, tem que ser um pilar obrigatório. Lembra? Como que a gente procurava antigamente? Vocês lembram aí? Google? Era lista amarela, não, bem antigamente. Lista amarela, não sei se é do teu tempo. Lista amarela. Lista telefônica. Ou lista telefônica. Ou você recebia um panfleto em casa, né? Com as pizzas ali, né? Aquele monte de panfleto dentro da sua caixinha de correio, né? Ou alguém falava, você falava, ai, me indica tal coisa. Gente, o mundo evoluiu. E na pandemia evoluiu muito mais. Sim. Em torno de 5 a 10 anos, os especialistas falam que a gente evoluiu no digital. Então, se você não está no Instagram, você está no mínimo 5... Estou falando no Instagram porque é a minha especialidade, redes sociais. Né? Estar no digital, no Google, no TikTok, no Instagram. São vários canais. E quando a gente fala são vários canais, são várias oportunidades de venda. Várias oportunidades de pegar públicos diferentes. Né? Então, agora é isso. Então, eu tenho que incluir. Antes não era lista amarela? Morreu. Não era a panfletagem? Morreu. Né? Ainda funciona em alguns casos. Porém, o digital está aí. Eu tenho que me despertar. Eu tenho que trazer. E o que eu explico na consultoria, na mentoria, é você fazer, primeiramente, entender o que é. Porque se você for para uma agência ou para um social media, alguma coisa, sem esse entendimento, você fica vendido para o mercado. Sim. E aí, como que você cobra da pessoa se você não entende o que é a ferramenta? E outra, não é milagre que a agência faz e que o social media faz. O empresário, ele tem que estar presente. Dificilmente você vai encontrar alguém que faça os seus stories, que é o seu dia a dia. Imagina a pessoa 24 horas com você, né? É você que faz os seus stories. Né? Então, é isso que a gente também tem que aprender, que é uma via de mão dupla.
Tudo que a gente contrata é uma via de mão dupla. Se eu contratar sua consultoria, você vai me passar alguma coisa, se eu não executar, não vai dar resultado. O Instagram é do mesmo jeito. Se você contratar uma agência, contratar alguém, mas você não fizer a sua parte, também não vai dar resultado. Então, por isso que eu explico primeiro o básico, para que você consiga mexer na ferramenta, consiga se soltar na ferramenta, depois você contrata alguém, entende? Então, eu creio que esse start dentro do Instagram é realmente você pegar e entender a ferramenta e começar a ver o que você consegue fazer. Sim. E depois você melhora. Sim. Até no podcast do Japa sobre TikTok, ele trouxe uma dica para gravar vídeo, para fazer story muito interessante, que é assim, aparecer nos stories, gravar vídeo é tipo escovar o dente. Você escova o dente todo dia? Sim. Mas você escova com o horário marcado? Não. Mas você sabe que você tem que escovar todo dia. Com toda certeza. Então, rede social, conteúdo é a mesma coisa. Sim. Não precisa você definir um horário certinho. A hora que der, a hora que você tiver um insight, que vier alguma ideia de conteúdo, vai e grava, vai e posta. Eu tô aqui agora no podcast. Seria legal postar um story aqui. Posta. Não fica pensando muito, só vai e faz. E traz isso como um hábito, uma prática diária, como se fosse escovar o dente. Exatamente. Por isso que o desafio dos 21 dias que eu lancei tem isso, porque 21 é hábito. Quando você faz uma coisa por 21 dias, ele se torna um hábito. Então, quando você começa a entender ele e começa a fazer, executar os desafios todos os dias, quando chega no final do desafio, você sente falta se você não for fazer. Você já tem o hábito, você já criou o hábito que é igual você falou. É igual escovar os dentes. Tem que fazer parte da sua rotina, senão você não vai fazer. Sim. Se for uma coisa que é uma dor de cabeça para você, você não vai fazer. Se dá frio na barriga, se qualquer coisa, você não vai fazer. Por isso você tem que criar o hábito. Né, de falar, eu vou fazer um é o que eu consigo, faça depois aumente para 2, depois aumente para 3 e assim, uma consequência, né, ali do hábito que você vai se tornar, que você vai ter, na verdade. Sim. Né, e aí sim você vai começar a ver que o Instagram é para você. O Instagram é para todos. Com né? certeza. É assim, depois que eu comecei a entender para o empresário a diferença que fazia e o resultado que gera em vendas lá no final, eu falei, gente, eu não preciso nem falar mais nada para eles depois que passaram pelo desafio. Eles já entenderam, né? Tanto que tem gente que fez o primeiro já quer o segundo. Por quê? Precisa mais de um engate ainda não engatou, sabe? Criou a rotina, mas ainda tipo, eu quero mais. Então, preciso de mais tempo com você para daí sim eu me soltar. E tá tudo bem. Cada um tem um processo, né? Como tem outros lá que eu falo, meu Deus, já virou blogueira já. Né? Aí eu falo pra ela, não, já virou blogueira, já não precisa mais do desafio, nada, vamos só fazer uns ajustes aqui que tá tudo certo, né? E é isso. Sim. Flá, e o algoritmo? Como é que funciona esse algoritmo do Instagram? O que ele vai entregar mais? O que ele vai entregar menos? O que eu preciso, assim, eu tô começando agora, e o que eu preciso entender sobre o algoritmo para dar certo no Instagram? O Instagram, ele é uma empresa de atenção. Então, assim, o que ele quer? Que a pessoa que tá vendo o vídeo assista o vídeo. Então, num geral, ele é uma empresa de atenção. Ele precisa que você crie conteúdo que gere a atenção do público e que esse público assista esse conteúdo, né? Então, ele precisa que você faça isso. Se você não chamar atenção nos 3 primeiros segundos, por exemplo, que é uma das métricas do Instagram, e ele mesmo fala isso, né? Ele tem lá dentro do teu próprio Instagram, se você for olhar seu painel profissional, seus insights, o próprio Instagram te fala isso, que os vídeos têm que ser mais curtos, não pode ser longo. Ainda não estamos na era do TikTok dentro do Instagram. Por mais que ele queira, ele não é a era do vídeo longo ainda, né? Vai ter um vídeo que vai passar de 2 minutos porque eu vou apresentar minha empresa? Tá, mas tá tudo bem. Mas, pra gente prender a atenção de alguém por 2, 3 minutos... Nossa. Tem que ter muito conteúdo ali, muito storytelling para você, muitos ganchos ali para você realmente prender a atenção dessa pessoa. Então, o começo, se fosse para dar uma dica do algoritmo, o começo é muito importante. Não adianta você falar para a pessoa, oi, tudo bem? Meu nome é Flávia. Ela já passou o teu vídeo.
ela já arrasta para cima, como diz, né? A pessoa já foi. Por quê? Ela não quer saber quem você é. Tipo, oi, eu sou a Flávia. Eu não quero saber, eu quero saber o que você tem para me entregar, né? Eu vou te colocar 4 coisas que você tá acabando com o teu alcance. Você vai querer saber o que que é. É isso, a pessoa tem essa dor. Ela quer saber, porque o alcance dela tá lá embaixo. E aí você vem explicando. Legal. Então tem que ter o começo, que é o gancho, que vai conectar com a dor. Com dor, tem gancho de tudo que é jeito, tá, Dor, gente? desejo. Dor, curiosidade, né? As pessoas são curiosas, né? Eu até brinco, tem um gancho que eu adoro muito, que é a fofoquinha, né? Que é você começar... Gente, eu descobri um negócio que vai fazer... Não, ou então, assim, uma fofoquinha. Eu descobri que a Bianca é viciada em fazer stories. Aí pronto. Só que ela tem uma técnica para isso. E aí a pessoa quer saber que técnica que é. Sim. Então você traz uma fofoquinha no começo, depois você... A gente precisa aprender atenção. E não existe só gancho falado. Textual, que eu chamo, né? Gancho textual. Não existe só o gancho textual, que é o texto na tela, né? Ele também tem ganchos visuais. Se você ficar igual, desculpa o perdão da palavra, um 2 de paus, assim, falando assim, ó, paradinho, assim, ó, a pessoa vai passar. Ela não aguenta ficar nem um minuto. O tempo tá acelerado pra gente. Então, a gente precisa de algumas movimentações ou algo que você vai chamar a atenção da pessoa na hora que você está conversando. Eu estou segurando essa xícara de uma forma que é convencional? Não. Então, você vai ficar pensando que eu vou derrubar ela. Então, isso é um gancho visual. Ou eu assisti um vídeo, gente, meu Deus do céu. O vídeo tinha uma esponja de lavar louça, na estante da pessoa lá atrás. Eu juro, eu não prestei atenção em nada. Só na esponja. Só na esponja. O que aquela esponja está fazendo ali? O que aquela esponja está fazendo? Gancho visual? Sim. Claro, tem que ter um contexto. Você tem que fazer isso estrategicamente, né? Não é de qualquer jeito. Sempre a dica simples que eu dou, ter alguma coisa na mão. Aí você vai decidir se vai ser o microfone que você vai segurar, né? O Boa. microfone de lapela que você vai segurar, se é uma caneca de café, o que vai ser para que você realmente chame atenção não só na fala, que é treino isso, né? Falar e segurar ali ao mesmo tempo. Mas o algoritmo, ele vai entregar para mais pessoas quando você consegue reter essa pessoa dentro do teu vídeo até o final. Flá, eu vou aproveitar que a gente está falando de gancho e eu vou trazer um exemplo de 5 ganchos que as pessoas podem usar nos seus vídeos para prender atenção. Legal. E o último é o melhor. Então, bora lá. Você que está assistindo, o primeiro gancho. Eu não acredito que você ainda não grava vídeo na internet. Esse é um gancho. Eu não acredito que você ainda... E aí, coloca alguma coisa... relacionada ao teu nicho. Isso. Segundo, o que você faria se você soubesse que gravar vídeos iria triplicar o seu faturamento? Qual que é o gancho? O que você faria se você soubesse? Isso aí. É a curiosidade, né? Outro gancho. Eu pensei que fosse mentira, mas se posicionar no digital fortalece a sua autoridade. Então, eu pensei que fosse mentira, mas... Se a gente fica curioso, né? Pra saber que mentira que é essa. Prendeu a atenção. Isso aqui é 3 segundos e a pessoa ficou. Outro. Existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que veem a produção de conteúdo como oportunidade para alavancar os seus negócios e aquelas que preferem ver como mais uma coisa inútil para eu fazer. Nossa, esse é forte, hein? E por último... Que você falou que é o melhor. Qual que é? o melhor, que é 5 ganchos para começar a sua fala nos vídeos e já te adianto que o último é o melhor. Foi o seu primeiro gancho. Exato. Boa, boa. Inclusive, eu fiz um vídeo no Instagram exatamente com esse roteiro, com esses ganchos. Viralizou. Sim, é isso. Porque prende atenção. Prendeu atenção, curiosidade, a dor do cliente, né? Depois que você colocou... não, eu preciso saber que mentira que é essa aí que estão falando, né? Sobre esse assunto que eu quero. Porque aí você conectou com a tua audiência,
né? Com que as pessoas querem melhorar no Instagram, né? Igual eu falei, 4 erros que você faz que mata teu alcance. Pronto, você quer saber qual que é os 4 erros, né? Que eu não quero fazer. Exatamente. E aí você vai olhar isso, vai parar para ouvir. E aí não pode esquecer do principal. Porque a gente tá querendo prender a atenção. A gente traz o conteúdo, porque a gente não pode ser vazio, tem que ter um conteúdo de valor, né? Sim. Porém, o que a gente quer como empresa? Vender. Sim. Que é outro ponto que eu bato. Se em nenhum momento você chamar a audiência para onde você quer que ela clique, ela não vai fazer. Tem um dado que é 96% das pessoas, dentro de qualquer fala, ela é movida a comando. Por isso que a gente vê nos vídeos. Olha, mas eu não vi que você clicou aí, você não curtiu. Olha, se você não salvar, você vai esquecer. Por quê? Eu estou dando comando para a pessoa fazer a ação que eu quero. Então, eu preciso também falar para essa pessoa aonde que ela clica para que ela compre o meu produto. E você acredita que tem gente que não tem aonde clica? Não direciona o cliente, seja nos stories, seja nos reels, seja na legenda da descrição do teu vídeo. As pessoas esquecem de chamar o público que está ali interagindo, lendo aquela legenda para agir. E eu fiquei aqui e a Bianca gravando. Olha lá, agora ela decidiu ali gravar um story, gente, tá vendo? É qualquer momento mesmo, né? Ela deixa o convidado aqui, né? E aí ela faz um stories no meio do podcast, né? Pois é, né? Ai, meu Deus. É isso. Tem que usar os momentos para gerar conteúdo. Oportunidade. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Flá, uma dúvida muito comum. Instagram profissional, Instagram pessoal. Eu tenho já um Instagram, eu vou começar a atuar. Eu uso esse que eu já tenho, eu faço um novo ou eu junto. O que a gente faz nessas horas? Instagram pessoal ou profissional? Então, não é o Instagram em si, a conta em si, o perfil. É a estratégia que você vai mudar dentro do perfil. Por que você vai perder aqueles seguidores para começar um novo, sendo que você já tem, as pessoas já te conhecem, já tem relacionamento, então a chance delas indicarem para outras pessoas. Então, porque eu vou perder? A não ser que você comprou seguidores. Tem as suas exceções, né? Tem um perfil lá que eu comprei seguidores e ele realmente tá na UTI, que eu brinco, tá lá na UTI, não traz engajamento nenhum. Eu posto vídeo, dá 18 visualizações, né? Então, tem as suas exceções, mas na maioria é aproveitar o que você já construiu, porque ganhar seguidor não é fácil, a gente sabe. Claro que eu vou ter que fazer um reset desse Instagram no sentido de preferências de conteúdo, tá? Que isso aí é configuração mesmo. Mas, porque antes era o quê? Eu curtia a foto da minha família é meu público? Não. Às vezes, até deixar de seguir essas pessoas, tá? Então, ela te segue, tá tudo bem? Ela te segue, mas você vai lá e deixa de seguir quem não é teu público. Quem não faz parte do teu público. Para você mostrar para o Instagram quem é teu público. Aí você segue lá seus seguidores, que são pessoas... Segue ali umas 10, 20 pessoas assim, ó, que você fala... Por exemplo, eu sigo empresas, né? Então, eu começo a falar para o Instagram, eu quero mais disso. Aí eu sigo uns 10, 20 seguidores ali. E aí eu tô mostrando pro algoritmo, tô trazendo a estratégia para dentro. E ele vai começar a entender, ele vai começar a me entregar mais empresas. Ele vai começar, sabe aquelas sugestões que aparecem? Ele vai começar. O meu, todos eles hoje é empresa. Pequena empresa. Toda vez que aparece sugestão para mim, é pequena empresa. Por quê? Eu falei para ele. Quando a gente curte fofoca, o que acontece? Vem mais fofoca. Sim. Quando a gente curte futebol, vem mais futebol. Quando a gente curte o que a gente quer que apareça pra gente, vai vir mais daquilo. Então, aí a gente começa a treinar o algoritmo para isso. E aí você muda a estratégia. Antes você era o perfil pessoal. Aí agora você é o profissional. A bio tem que mudar. As suas publicações no feed não são mais pessoais. Coisa pessoal, gente, pra mim é stories. Mas nenhuma... Viajei com a minha família, quero postar no feed. Olha, nada tá escrito em pedra, mas pra mim o feed... É o que você acredita. É o que eu acredito. Porque assim, tem vários profissionais de marketing, né, gente? Cada um defende um ponto. O que eu penso? Eu entro pra comprar de uma empresa no Instagram e eu não quero ver a família dela. Quero ver os produtos, é vitrine.
É sua vitrine, eu quero ver sua autoridade. Não quero ver, sei lá, no parque, de biquíni. Não faz sentido. Então, eu quero saber, o que você tem para mim? É sua vitrine, é o momento de você brilhar ali como profissional, ou se você tem o produto ali, você mostrar teu produto, seu bastidor, né? A vitrine, eu entender que aquela empresa é real, né? E aí eu deixo esses momentos para fazer conexão nos stories. Os stories é onde a gente precisa, é onde a gente tem mais dúvida do que colocar, né? E aí, vou trazer um ponto polêmico aqui. Virgínia, polêmico, né? Mas por que você acha que ela faz aquela quantidade de stories mostrando a vida dela? Porque engaja. Porque engaja e porque ela tá mostrando que ela é real. E eu, mera mortal, falo, se eu comprar o produto dela, eu vou ser isso aqui parecido com ela. Porém, ela deixa, claro, ela é uma influencer, né, gente? No perfil dela, no feed, vai ter outras coisas. Mas eu tô trazendo isso porque deixa essa parte pessoal para gerar conexão. Né? Não tem por que estar na vitrine. Pensa numa vitrine de uma loja, que é o que eu falo, né? A porta da loja é os stores, né? A vitrine, depois do Natal, o que acontece? A pessoa vai lá e troca, né? E traz outras novidades ali. Ela não coloca a família dela lá na vitrine, né? Tipo uma vitrine da loja, né? Não coloca uma coisa pessoal lá na vitrine da loja. Vou colocar aqui meu liquidificador. Sei lá, tô dando um exemplo aqui. Então, trate como empresa. Porque a partir do momento que você começa a tratar como empresa, flui mais para o negócio da venda, para o negócio do público entender que ali é uma empresa, sentir seguro em comprar, você mostrar a autoridade ou mostrar o teu produto. Foque nisso e quando você quiser postar uma coisa pessoal com a sua família, story, gente, estou aqui, ó, numa descompressão. E aí, o que você está fazendo aí no seu domingo? Aí sim faz sentido para mim, que stories é tua história do seu dia. É a história do seu dia. 24 horas, é o diário do seu dia. E é ali que você tem que compartilhar. O feed é a vitrine, né? Então, é realmente trazer ali, por isso que a gente posta um pouco menos no feed. Né? Claro que tem suas exceções, né? Mas se for colocar, a gente foca nos stories para gerar o relacionamento, para daí a gente gerar a venda. Se a gente focar só em Reels, não vai gerar venda. Porque o Stories, você gera conexão e você oferece alguma coisa. E Flá, por que tem vezes que a gente faz Stories, nossa, tem muita visualização, mas tem vezes que parece que vai lá no pé as visualizações. Aí a gente tem que brigar com o Zuckerberg, né? Mas assim, tem seus macetes, né? Agora já tem um botão novo de arquivar stories. Porque o que acontece? É a história do seu dia. Se você postou 20 stories hoje, por exemplo, para eu chegar no primeiro do outro dia, os 20 tem que vencer. Se você postou meia-noite de hoje, vamos pensar, hoje meia-noite você postou o último stories lá. Ele só vai sumir meia-noite do dia seguinte. Então, para a pessoa ver o teu primeiro stories, ela vai ter que passar os 20. Então, por isso que agora tem o botão arquivar. Não saiu para todo mundo. Então, para os meus clientes, eu falo, fez ali, se viu que fez demais, antes de postar, estrategicamente, antes de postar o primeiro stories do dia, exclui. Ah, mas eu vou perder. Exclui. No Stories não tem problema. Você não perde engajamento por excluir. Agora, tem o botão de arquivar em algumas contas, né? A gente, por exemplo... O meu não tem ainda. Tem algumas contas, a nossa conta nova tem, e a minha conta antiga não liberou ainda. Entendi. Mas eu já vi que tem. Então, por quê? Justamente por isso. Porque a pessoa, ela não tem paciência. Aí, se ela passa muito rápido, aquele engajamento já fica diferente, né? Aí ela... só passou. Ela não vai prestar atenção. Então, quando você quer ser estratégico, exclui tudo. E o primeiro do dia ali, fatal. Tipo, igual eu do desafio. Quando eu quero realmente dar uma ênfase na chamada para a pessoa, eu já falo, bom dia, e aí? Falta tantos dias pro desafio. Pronto. Porque, principalmente foto, não vídeo, o primeiro. Porque daí a pessoa retém mais ela ali, ele entrega mais, ele vê que a pessoa ficou até o final, vamos pensar. O primeiro story do dia ser uma foto. Ser uma foto. Por quê? A gente não passa, né? A cuidar com a música. Porque a música, você coloca uma quantidade de tempo naquela música. Então, se é uma foto e você coloca 20 segundos de música, aquilo vai prejudicar seu alcance. Que a pessoa vai ver a foto e pum, passou. Ela não ficou até o final da música. Então, quando for foto, o menor segundo possível, que se eu não me engano, é 5 segundos de música. E é isso.
vai ter mais retenção. A pessoa assistiu até o final. É igual o vídeo também, né? Aquele começo do gancho ali. É igual. Tem as suas estratégias também nos stories, que são os hackzinhos que a gente fala. Por isso que a gente tem que entender da ferramenta. Que é o que eu falo, que é o que eu ensino. Né? Você tem que entender da ferramenta. Você fala, posta stories. Você fala, eu gostei da música. Deixa a música tocar lá 27 segundos. Pronto, não vai ter engajamento naquele stories. Então, é entender o que a ferramenta faz e como ela funciona para daí começar a traçar realmente uma estratégia de conteúdo e nananã. Se eu não entendo a ferramenta, automaticamente eu vou fazer coisa errada. E aí eu vou olhar e vou falar, olha, não deu engajamento. Ah, não é para mim. Ah, e assim por diante. Então, a gente precisa desses macetinhos que muita gente fala, mas quem faz isso? Se você não sabe disso, como que você cria uma estratégia boa em cima de uma ferramenta que você não conhece? Você tem que conhecer a ferramenta primeiro. Depois, aí a estratégia vai caminhando junto, depois que você aprende. Hashtag funciona ainda? Funciona. Assim, existe o sensacionalismo dentro do Instagram, dentro do marketing. Né? Uma coisa que eu não abordo é sensacionalismo. Eu sempre falo para a pessoa, a hashtag morreu. Você testou? Você tirou a hashtag? Deu mais resultado para você? Coloca a hashtag. Com a hashtag dá resultado. Sem a hashtag deu mais resultado. Então, usa sem. Ninguém tá escrito, não tem nada escrito em pedra, gente. É a estratégia que você vai usar lá dentro. O que eu sempre falo, o que é uma hashtag? Palavras. Palavra-chave. Palavra-chave. Quando eu escrevo Nike, por exemplo, fazendo propaganda, não estou sendo patrocinada, né? A gente tem que aprender a não falar das marcas, né? Mas eu vou escrever lá, tênis Nike no Google. O que acontece quando eu entro no Instagram? Eu começo a ser bombardeada por... Tênis da Nike. Tênis da Nike. O que é isso? Foi através do quê? Através de palavras. Então, se eu não coloco a hashtag, que é a palavra-chave, isso pode vir na sua legenda, a hashtag é um complemento. Não é ela que resolve. Não adianta colocar uma legenda, que é a descrição do vídeo ali embaixo, né? Que muita gente confunde a legenda que passa com a legenda da descrição ali embaixo do vídeo, né? Aquela legenda é ali que você tem que colocar as palavras-chave. A hashtag é aquela palavra que você não consegue colocar no meio do seu texto ali, né? E aí você, por exemplo, consultoria em marketing Curitiba. É uma hashtag? Dicas para Instagram. É uma hashtag? Por quê? É assim que uma pessoa procuraria no Google. Então, eu faço essa indexação com a hashtag. Às vezes, eu não vou conseguir, no texto, colocar dicas para Instagram, porque eu estou falando de outra coisa. Mas, eu uso a hashtag estrategicamente para isso. Para dar esse pontinho ali, né? Essa cerejinha do bolo. Legal. Não é ela que resolve. Não é ela que vai entregar mais. Se o conteúdo for ruim, não vai entregar. Né? Mas as palavras ajudam a encontrar. O robô, o algoritmo é um robô. Então, ele faz o match com as palavras, com o que você fala no vídeo, com o que você coloca no vídeo. Então, tudo isso ele lê para dar o match com quem está procurando isso. E aí, sim, direcionar o teu conteúdo, o teu produto para essa pessoa. Do seu cliente, né? É achar o cliente certo. Legal. E com relação ao feed, faz sentido que o feed tem que ser organizado, que tem que ser aquela coisa tudo bonitinho quando a pessoa entra? Olhem o meu. Olhem o meu que vocês vão ver que não tem organização nenhuma, né? Mas assim, o que eu sempre peço para a pessoa, né? Porque assim, organizado vira panfletagem para mim. Se eu quero um feed que tenha muita cor, muita coisa, você vai ver que vai virar um panfleto, vai ser aquele de Canva, né? Não que não tenha que ter, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que respeitar as suas cores. Em algum momento você vai ter que soltar para gravar isso, né? Então, a gente está falando do destrave, vai ter lá um post da cor, tal, tudo. Mas não posso me prender ao perfeccionismo, porque quantas vezes... Isso aí é uma dica para vocês aí, ó. Quantas vezes você tá olhando ali aqueles dois movimentos que eu falei, né? A gente tá em cima ali, né? Ou a gente tá aqui. Quantas vezes você para em um deles e fala, eu vou olhar um feed agora? Nunca. Nunca. Então é isso, entende? Então, o feed ele tem que estar um pouco mais organizado. Por quê? Organizado no sentido de cores, de letra, usar a mesma. Que visualmente, se você respeitar uma letra, uma cor de letra e uma fonte, né? Tipo, a cor e a fonte, automaticamente isso já vai ficando organizado. Escolhe uma capa, às vezes, não precisa se prender no vídeo para aquilo, né? Escolhe uma foto tua para ficar humanizado esse perfil, né? Então, nesse vídeo aqui, não gostei, não achei nenhum ponto que eu parasse a capa ali e ficasse legal. Pega uma foto sua, pum, de capa. E com uma frase sempre, para direcionar o teu público, que ele tá olhando a vitrine. É a mesma coisa olhar a vitrine sem preço.
né? Você tá passando no shopping lá, não tem preço. Né? Então, se eu quero entrar nesse conteúdo, eu tenho que entender o que ele está falando. Então, às vezes tem uma tag, né? Ali, tipo, igual eu falei para você lá, tipo, os 4 erros que matam o teu alcance, né? Estar já na cara do gol. Então, isso faz com que a pessoa direcione ela para ela clicar no conteúdo que ela quer ver, né? Principalmente se for vídeo. Agora é um carrossel. Não tem como, tem que estar bonitinho, tem que estar dentro da sua paleta. Ou às vezes fazer um carrossel de fotos com frase, que é muito mais prático de fazer, né? Do que realmente eu ter lá o canvão bonitão, daquele jeito, todo trabalho. Que assim, você vai fazer quantas vezes isso? Parar, você é empresário, seja sincero com você mesmo. Parar, entrar no Canva, porque é você sozinho, não é ninguém fazendo. Parar, editar. Você vai fazer, você vai ver o trabalheira que dá para fazer, você vai fazer uma vez só e nunca mais você vai fazer. Então você tem que achar algo que é fácil para você criar essa constância. Vai ser tem que ter a foto do produto, tem que ter, mas é a foto do produto bem tirada numa iluminação, com uma legenda bem descrita. Né? Eu falo que vale muito mais do que um post feito daquele monte de texto que muitas vezes ninguém lê. Sim. Né? Você tem que ter estratégia também para fazer um carrossel. Um carrossel que não prende atenção no começo, ninguém vai passar para o lado, ninguém vai ler. Então, o que é prático para você? É mais fácil a foto? É mais fácil colocar a foto e um textinho em cima da foto para você cumprir? Né? Porque eu sempre falo também, o Instagram, ele te dá as ferramentas e você tem que usar. Ah, Flávia, mas o vídeo e o carrossel dão mais alcance. Legal, mas se você está fazendo uma foto só estática, você está fazendo live, você está fazendo... Todos os botões que ele te dá, você tem que usar. Então, quando a gente fica focado só em vídeo, ele também derruba seu engajamento, porque ele quer que você faça um post, uma foto. Então, a gente precisa permear por todos. Para que daí ele entenda, tá, então ela sabe que existe, né? Eu, por exemplo, eu sou uma que eu gosto mais de vídeo do que fazer o post estático. Mas eu também. Mas eu sei que precisa. Então, de vez em quando eu vou lá, posto uma foto, alguma coisa que vai remeter ao meu trabalho, a foto eu palestrando, a foto para cumprir ali o que o Instagram quer. Legal. Né? Só vídeo também não só funciona. Gosto só de uma coisa só. Não dá, a gente precisa permear em todos os botões aí do Instagram. Você que está assistindo, se você está gostando dessa conversa, desse conteúdo, deixa o like aí no vídeo. Faz o seguinte, tira um print e posta lá no Instagram, marca eu, marca a Flávia, marca o Instagram do Destrave. Vamos fazer uma pose, Flávia? Vai, tira aí uma foto. Aqui, a gente vai olhar para a câmera, a hora que a gente... Parece que eu tava ali. 1, 2, 3 e tira a print. Aê! Agora posta e marca a gente. Consultora Flávia Soares aí, pra quem não pegou. O meu é Bianca Becker L e do Destrave Podcast, @Destrave Podcast. Marca a gente que vamos gostar de ver, né? Que a galera tá assistindo. Claro. E aí, segue os perfis que a gente vai trazer mais dica no perfil, né? O perfil é para isso, né? Então, se você gostou desses assuntos aqui, no perfil tem muito mais ali, né? Que a gente traz para vocês ali. Com certeza. Flá, traz pra gente um tipo de conteúdo que a gente pode... Por exemplo, eu vou fazer a hora que eu sair daqui... E esse conteúdo, esse vídeo, esse carrossel vai ter um bom alcance. Vídeos curtos, vídeos de até 10 segundos com um gancho de impacto. As pessoas hoje, pode ver, se você reparar, é que a gente tem que ter o olhar no Instagram técnico. Quando a gente quer vender e a gente quer entender melhor a ferramenta, a gente não tem que olhar com o olhar de, tipo, eu estou consumindo esse conteúdo. A gente tem que olhar com o olhar técnico. Você já aprendeu aqui que é um gancho, que é um gancho visual, que tem que ter as hashtags, que tem que ter as palavras-chave. Então, a próxima olhada que você der para o teu Instagram, que você sentar ali, tenta ver o vídeo que você parou. Olhar para aquele vídeo que você parou. E o que a pessoa fez? O que ela perguntou no começo? Ela tinha um gancho aqui, visual? Ela era só fazendo alguma coisa, tomando um café e uma frase aqui para você ler a legenda? Como que era isso? Então, esse tipo de vídeo é um vídeo que ele tá muito em alta, que é 10 segundos de algo aleatório que você esteja fazendo e uma frase. Vai lá no meu perfil que tem um monte, que é o que eu tô mais fazendo agora, é prático,
conecta, só que não pode entregar na legenda conteúdo vazio. Tem que entregar realmente conteúdo. Que a pessoa vai clicar na legenda para ler porque ela ficou curiosa pelo aquele título. Legal. Então, eu tenho que entregar. Não adianta colocar uma frasezinha, uma dicasinha boba e hashtag acabou. Não. Tem que entregar. Dá uma olhadinha lá no meu perfil que vocês já vão ver vários exemplos disso. E isso é prático de fazer. É só ter um banco de vídeos ali, cortar 7 segundos, 10 segundos e legenda, gancho e legenda. Legal. Esse é um deles. E editor de vídeo? Eu usava muito CapCut, mas aí eu comecei a entender que se a gente edita no Edits, que é do Instagram, entrega mais. É verdade. Ele entrega mais e o Edits, ele é uma ferramenta incrível de não somente edição. Se você fuçar lá o Edits, você vai ver que ele traz inspirações dentro do teu nicho. Você consegue salvar o seu conteúdo lá dentro e deixar... Por exemplo, você gostou de um conteúdo no Instagram. Aí você tá olhando lá no Edits ali. Você consegue colocar uma nota. Você teve um insight, uma ideia ali. Você consegue e ele fica salvo já com a nota que você deixou. Então, usar o Edits de forma também a seu favor, né? Não somente para a edição, também é válido. Então, dá uma fuçadinha nele ali, ver o que mais ele tem de opções, porque realmente é muito legal. Inclusive, ele tem a mesma função do CapCut, que é você ter inspirações. Você consegue copiar o modelo, então você não precisa nem escrever. Que legal. É bem legal. A música em alta já tá ali, já tá tudo ali. Você já só faz ali e já encaminha pro Instagram. Então, se você pegar essa ferramenta e realmente fuçar ela, você vai ver que ela vai te dar muito mais agilidade na hora de publicar. Flávia, chegamos no nosso momento A. Era isso? É isso. Tá acabando o Muito nosso bom. podcast. Foi um conteúdo muito rico. Muito obrigada por estar aqui, Isso. por partilhar seus conhecimentos com a gente. Tenho certeza que vai agregar, vai ser um divisor de águas esse episódio na vida de muitas pessoas. Estamos cumprindo com o objetivo do podcast, que é conversas que fortalecem decisões e aceleram trajetórias. Legal. Se isso fez sentido para você, deixa um comentário aqui pra gente, curte o vídeo, marca a gente lá no Instagram. Vou pedir agora para Flávia deixar uma mensagem final para quem está assistindo. Flá, essa é sua câmera, fica à vontade. Gente, muito obrigada por vocês passarem esse tempo aqui comigo e com a Bianca aqui, destravando, né, perdendo o medo do que é o Instagram. E a dica que eu quero deixar para vocês é, claro, não tenha medo do Instagram. Ele é uma ferramenta que vai fazer você crescer. E, abre a porta da loja todos os dias, tá? Lembra dessa frase e pega o seu celular, grava sem medo de ser feliz, porque é isso que vai trazer mais vendas e conexão para o seu público. E a minha mensagem final para você é: não tenha medo de ser visto tentando. Não tem como começar perfeito, não tem como começar já tendo resultado. Empreender é teste. Você testa um caminho, testa o caminho A, testa o caminho B. Se não deu, vai para o caminho C, mas não desiste enquanto não dá certo. Porque quando a gente quer, quando a gente foca, né, Flávia? Total. As coisas acontecem. Você é competente, você tem conhecimento, é só você ter coragem e ir pra cima. E Isso aí. até o próximo episódio Até. do Destrave Podcast. Tchau, tchau. Tchau.